Gol, gol, gol! Bom dia, meus caros alunos. Bom dia a todos vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Que estejam bem, saudáveis, ativos, participantes e antes e tudo mais. Meninos, quero conversar com vocês especialmente do 8º ano sobre o nosso PET 3. Deixa eu arrumar aqui porque é muita beleza para caber num pixel só. Aí, agora, ó, que isso, hein? Puta merda. Ah, não pode falar palavrão não, que senão o YouTube corta. Meninos, vamos falar então do PET 3 de história de vocês. Nós temos umas temáticas muito interessantes. Então vamos focar aqui um pouco em história do Brasil. Na verdade, grande parte é a história do Brasil, né? Principalmente no que a gente chama de crise do sistema colonial. Então a gente vai ver agora que no modelo colonialista, principalmente do controle português sobre o Brasil, começar a entrar em parafuso. Quando a gente fala de crise do sistema colonial, a gente está falando, obviamente, sobre o processo ou os processos de independência, especificamente o processo de independência da América Portuguesa, é o caso do Brasil, e os processos de independência da América Espanhola. Lembrando que esses processos de independência serão profundamente influenciados pelo iluminismo, pelo liberalismo político, pelo liberalismo econômico, pela primeira grande revolução na América, que é a chamada Revolução Americana, o processo de independência dos Estados Unidos, como que essas ideias, como que esses pensamentos iluministas vão entrar no Brasil, é um dos elementos fundamentais para a gente compreender isso. Então, quando a gente fala de processo de independência nas Américas, em específico a América Espanhola e a América Portuguesa, a gente vai falar de alguns temas que são importantíssimos. Por exemplo, crise do sistema colonial no Brasil. Vamos falar de dois elementos fundamentais: Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, também conhecida como Revolução dos Búzios, Confidência Mineira, Conjuração. Qual é a diferença entre confidência e conjuração? Foi em confidência ou foi em conjuração? Então, para a gente entender o processo que vai nos levar à Conjuração Mineira e à Conjuração Baiana, a gente tem que lembrar principalmente da estrutura administrativa e econômica da colônia, principalmente no que diz respeito à cobrança de impostos. Tá? Então, esse elemento fundamental, a questão tributária, excessivo controle da coroa portuguesa e os excessivas cobranças de impostos são também dois elementos importantes. Quando se for estudar a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, é importante vocês saberem quem foram os líderes, o que eles defendiam, quais as causas, o que levou a esse processo. Aqui a gente vai ver a questão de Minas, especificamente da derrama. Mas e na Bahia? O que aconteceu? Quem eram os líderes? Será que aqui apenas o Tiradentes? E quais eram os líderes da Conjuração Baiana? Quais eram as classes sociais de grande parte dos integrantes das duas conjurações? Será que a Conjuração Mineira tinha um grupo social que organizava, a Conjuração Baiana tinha outro? Ou eram idênticas? Ou pertenciam aos mesmos grupos sociais? Isso é importante para vocês saberem quais eram os objetivos de cada um, ou até mesmo as reivindicações de cada um. Um exemplo claro disso é a temática sobre a escravidão. Nós temos semelhanças e temos diferenças profundas. Por exemplo,
Todos os dois movimentos eram republicanos. Mas todos os dois movimentos eram anti-escravocrata? Eram abolicionistas? Será? Vamos dar uma olhadinha nesse processo. Isso é muito importante. Então, saber a diferença entre Conjuração Mineira e Conjuração Baiana é muito importante. A partir daí, não é, nós temos um outro elemento que vai ser fundamental, que, não sei se vocês lembram, nós teremos, após a Revolução Francesa, nós temos as guerras napoleônicas. Não é? O Império Napoleônico é muito importante. E é justamente a partir, não é, da visão imperialista, do imperialismo napoleônico, não é, que o nosso processo de dependência tem início. Para ser mais exato, tem a ver com o que a gente chama de bloqueio continental. Mas o que aconteceu lá na França tem a ver com aqui no Brasil, se nós somos portugueses. Sim, não é? Havia uma disputa intensa de duas grandes potências, que era a França e a Inglaterra. E no meio dessas duas grandes potências havia, né, um pedacinho de terra chamado Portugal, não é, que tinha grande influência nas áreas coloniais. Qual a relação entre o bloqueio continental e a fuga da família real para o Brasil? Então isso é muito importante. Quando a gente começa a entender a fuga da família real para o Brasil, que chega aqui em 1808, a gente vai começar a entender o início do processo de dependência do Brasil. Principalmente a gente entender quais são os impactos, né, dessa transferência da corte portuguesa, desse transplante do Estado português, primeiramente para a economia local, para a economia nacional, não é, para a cultura, para a educação, não é? Quais os impactos da transferência da corte portuguesa para o Brasil? Quais as principais transformações urbanísticas, culturais, que serão implementadas aqui a partir de 1808? Não é? Além dessas questões que eu comentei, né, temos dois tratados de suma importância para a gente entender esse processo, tá? Que é os tratados de 1808 e os tratados de 1810. Tratados esses que têm a ver diretamente com quem financiou, quem protegeu a fuga da família real para o Brasil, né? Entender quais os impactos da abertura dos portos e o Tratado de Aliança e Comércio com os ingleses é fundamental. Principalmente entender quais impactos disso para a economia brasileira, sobretudo no que diz respeito à tentativa incipiente da produção industrial brasileira. Tá? Temos aqui algumas modificações importantes que a família real faz no Brasil, a própria criação do Banco Brasil, a Biblioteca Real, Jardim Botânico, e aí tem mais coisas que vão para as primeiras universidades, tá? Bom, depois desse período aqui da família real no Brasil, né, nós temos também em 1815 um elemento muito importante, né, que é a mudança de status do Brasil, né? Nós temos lá em Pernambuco um lugarzinho para os caras ser treteiro, né? Nós vamos ter aqui a chamada Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, ela tem um papel importantíssimo aqui, não é? Principalmente no que diz respeito a questões ligadas à República ou à defesa de uma República. Depois, para a gente entender o processo de ruptura, a gente não fala nem de independência do Brasil, mas de ruptura política entre Brasil e Portugal, é fundamental que vocês saibam o que foi ou o que foram as revoluções liberais de 1820, mais especificamente aqui o que foi a Revolução do Porto. Qual a relação entre a Revolução do Porto, não é, o que as cortes portuguesas têm a ver com o processo de independência do Brasil? Não é? Então, saber o que as cortes portuguesas estavam planejando
é fundamental. Como que o Brasil vai reagir? Né? Como que o Brasil vai reagir a esse processo de recolonização proposta pela República? Pela Revolução Liberal do Porto. Né? Como que as cortes vai fazer isso? Não é? É justamente a partir desse momento que existe aí um processo muito importante, que é o processo de ruptura política entre Brasil e Portugal. Tá? A gente chama isso de processo de independência, mas será que houve uma independência mesmo? Não é? Tá, deixamos de ser dependente de Portugal, mas será que outra nação não assumiu esse papel? Não é? Então aí a gente começa o primeiro reinado. Então, entender a importância, não é, de Dom Pedro I, mas não só de Dom Pedro I, mas de todas as estruturas políticas, partido português, partido brasileiro, não é, saber quem fazia parte, que grupos sociais faziam parte desses partidos, que desejo cada partido tinha, que proposta de Brasil cada partido tinha, seria importante. Depois é muito importante vocês verem aqui, tá, além o reconhecimento da independência do Brasil. Não vai ser à toa que os americanos, os ingleses serão um dos primeiros, né, a reconhecer o Brasil. Não é? Os americanos, muito por causa dessa doutrina Monroe. Dá uma olhadinha aqui, essa doutrina Monroe, que comecinho do imperialismo norte-americano. Tá? Vamos ver também que é importante vocês saberem as duas primeiras constituições. Não é? A Constituição de 1823, chamada Constituição da Mandioca, de 1824, a que foi outorgada, foi imposta por Dom Pedro I. Tá? É muito importante saber disso. A reação a essa Constituição, como que essa Constituição outorgada foi recebida por regiões como o próprio Nordeste, né, para Pernambuco ali mesmo. Tá? A gente vai ver o que foi a Confederação do Equador. Não é? O que essa Confederação do Equador tem a ver com a Constituição de 1824. Tá? É bastante importante. O que trouxe de significativo para a sociedade brasileira? A independência significou o fim da escravidão? Não é? A independência produziu um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento econômico? Não é? Vamos dar uma olhadinha referente a isso. Depois, a gente vai ver que Dom Pedro I, por um conjunto de fatores, inclusive por interferências externas na corte portuguesa, né, na sucessão da corte portuguesa, né, além da crise econômica, né, o assassinato de jornalistas e também outro conjunto de revoluções chamadas Revoluções Liberais de 1830, né, abdicou, e a gente dá início ao que a gente chama de período regencial. O que é período regencial? O que é regência? Não é? Regência tem rei, tem presidente. O Brasil mudou de regime, de forma de governo, não é? Bom, é importante vocês saberem, não é, essa divisão aqui partidária. Partido Brasileiro, Partido Liberal, começa com o processo de dependência. Depois esses partidos se dividem. A palavra partido político tem que ser usado com bastante cuidado, tá? Não é o partido político como a gente conhece hoje. Não havia uma ideologia muito clara, fidedigna, apesar que hoje também não é muito de se exigir isso, né? Mas não é, essas agremiações aqui, elas tinham uma lógica, não é? O Partido Brasileiro vai se transformar em Partido Liberal e Partido Moderado, o Partido Português e Partido Restaurador. Restaurar o quê? O que divide esses três partidos? Não é? O que une e separa esses três partidos? Tem a ver com Dom Pedro I. Após a morte de Dom Pedro I em 1834, esses partidos se reorganizam. Se reorganizam a partir do quê? Não é? A gente chama de partido progressista e regressista. Eles se unem a partir de um conjunto de modificações, não é? Inclusive modificações à própria Constituição, emenda constitucional, não é? Como, não é, o chamado Ato Adicional de 1834. Vocês dão uma olhadinha o que é esse ato adicional, o que significa isso. E aqui é bastante importante entender
o que significa políticas centralizadas e descentralização política e descentralização política, tá? É bastante importante isso. Depois a gente tem o segundo reinado. No segundo reinado, esses dois partidos, não é, se transformam em partido liberal e partido conservador durante grande parte do primeiro reinado, segundo reinado, perdão. Até lá por volta de 1870, você surge o Partido Republicano, mineiro e paulista, né? Na verdade, paulista e mineiro. Então, saber isso aqui é bastante importante, tá? Dá uma lidinha lá. Quando a gente chegar no período judicial, no segundo reinado, que eu não concordo muito com a postura, porque são muitos... É um conteúdo muito grande para vocês entenderem, né? Então é bastante coisa. Aqui, ó, depois faz uma síntesinha, né? Não esqueçam, meu cachorro está destruindo. Para de comer meus livros. Tem um cachorro meu que está comendo meus livros. Para de comer meus livros, não é? Isso, fica aqui debaixo do meu pé aqui. Isso, não é? Dá uma olhadinha nessas principais transformações que estão ocorrendo aqui, ó, lá, o que é o ato adicional, o que é a guarda nacional, né? É aqui que começa a ideia de chamar fazendeiro de coronel, lá na frente na República chama de coronelismo. Dá uma olhadinha aqui, né? Não confundam, por favor, o ato adicional de 1864 com a lei interpretativa do ato adicional de 1840. Né? Dá uma olhadinha aqui que é bastante importante isso. Depois... a gente vai ver, isso também é muito importante, a gente vai ver que esse período regencial é um período que, teoricamente, para de morder. Vem cá. É um período, em que, vou puxar sua orelha, vem cá. É um período em que acontece um conjunto de rebeliões, não é? Entender essas rebeliões são importantíssimos, principalmente a cabanagem, a sabinada, a banaiada, a farroupilha, entender quais as causas dela, quem são os homens que pertencem, quem eram os cabanos, será que os cabanos e os farrapos, farrapo é pobre, ou será que não, o cabano é rico porque tem um lugar de morar, não, vamos ver aí, a sabinada é o povo que não sabia nada, a banaiada tem a ver com que os caras perderam de 7-0, 7-1. Não, dá uma olhadinha aqui. Saber os projetos políticos, as disputas são bastante importantes. Tá? Faz um resumezinho, uma síntese aí que é bastante importante. Depois a gente vai ver o segundo reinado. Ora, no período regencial não havia rei. Na verdade havia o rei, mas ele não podia ter assumido ainda. Era chamada menoridade de Dom Pedro I, segundo. Quando Dom Pedro I foi embora, o coitadinho tinha 5 anos de idade, 5 para 6, então não podia assumir ainda. A Constituição diria que só com 18 anos. Mas será que Dom Pedro esperou esse tempo todo para assumir com 18 anos? Ou houve alguma modificação, houve um desrespeito à Constituição? O chamado... Você quer ver minha cachorrinha? Olha aqui, oi perna, dá oi pra eles. Oi perna, oi, oi, oi. Não morde não. Ai, morde não. Não morde não. Desculpa. Bem-vindo à era digital. Agora não morde meus livros. Não come meus livros. Entendeu? Se você comer meus livros de novo, a gente vai brigar. Por que você não vai lá morder as roupas da sua... vai lá morder uma roupa lá da Dona Maria? Mas não morde meus livros. Tá? E você presta atenção na aula. Tá parecendo Kaique. O que eu estava dizendo mesmo? Estamos aqui sobre o segundo reinado, Então, nosso segundo reinado é bem grande. Tem a parte econômica, a parte política, tem a questão da escravidão, tem muita questão para a gente discutir. A questão do café, que é importante. Nós temos a Guerra do Paraguai, que é fundamental, é um divisor de águas aí para o Brasil, inclusive até para a crise depois da monarquia, tá? A formação do Partido Liberal, temos as questões externas, também as relações externas, o que foi a Bio Aberdeen, o que os ingleses deram uma prensa no Brasil, quem que foi Christie,
que foi essa questão do Crístias, o que tem a ver com a diplomacia, tá? A Guerra do Paraguai é muito importante dar uma lidinha nela, não é? A formação da Tríplice Aliança é bastante importante. Na semana 5, vamos ver o que a gente tem na semana 5. E na semana 5 nós temos, já vai para a crise do Império, não é? A gente tem aqui a crise do Império, não é? Principalmente com um conjunto de questões que a gente chama de questão religiosa, questão escravocrata, ou escravagista, né? Ou escravista, perdão, questão militar e a questão republicana. Tá? Como que esses elementos vão contribuir para a crise do Segundo Reinado? Tá? Temos aqui também um elemento muito importante, que é o que a gente chama de transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Tá? O que foi essa transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada? Também é bastante importante. Para entender isso, a gente tem que entender uma das leis mais famigeradas do Brasil, chamada Lei de Terras. O que é essa Lei de Terras? Favoreceu quem essa Lei de Terra? Favoreceu os escravos? Favoreceu os imigrantes? Favoreceu quem essa Lei de Terras? O que dizia essa Lei de Terras? Ela foi favorável à reforma agrária? Ela ajudou a reforma agrária? Foi igual ao que aconteceu nos Estados Unidos? Como é que foi essa Lei de Terras? Tá? E já que a gente está falando de imigrantes, como é que os italianos, por exemplo, minha família, a família do meu pai, né? Calçavara, Fusato Calçavara, para de morder meu dedo. Fusato Calçavara, ai, morre devagarzinho então, né? Família Fusato, quantos de vocês também tem aí ligações diretas com os imigrantes italianos? A família da minha esposa é italiana com alemão lá no sul, e aí vai, vocês vão dar uma olhadinha aí nesses elementos. A gente acaba aqui um pouquinho do Segundo Reinado, beleza? Não esqueçam de dar uma olhadinha no material didático de vocês, nos textos complementares que eu vou colocar para vocês, e no mais, fiquem com Deus, um beijão, até a próxima. A Pérola está dando tchau aqui para vocês, e tchau, para de morder a minha mão. Tchau, gente, um abração.